Bem, obrigado, presidente MC Governo, pela sua liderança no combate à repressão transnacional. Embora discordemos em algumas políticas, como deve ser em democracias, aprecio seu compromisso com essa questão tão importante. Minha primeira experiência com repressão transnacional começou em 2019, quando as autoridades brasileiras decretaram minha prisão preventiva em um caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Embora eu já estivesse vivendo legalmente nos Estados Unidos, o Brasil me colocou na lista de difusão vermelha da Interpol, o que levou ao cancelamento do meu visto de jornalista. Agentes do ICE me levaram, algemado, para o centro de detenção Crone, na Flórida, onde fiquei por 17 dias em um caso que depois foi encerrado pelo próprio Brasil. Gastei mais de US$ 1 milhão em honorários advocatícios e enfrentei anos de batalhas judiciais na imigração. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil disfarçado de juiz, me perseguiu novamente por relatar verdades inconvenientes. Ele congelou todos os meus bens do Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Quando os canais legais se mostraram insuficientes, ele usou vias paralelas para fazer o FBI dos Estados Unidos me ligar, tentando me coagir a depor. O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, questionou essa violação sem precedentes em uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, em 21 de maio de 2024, uma carta que nunca foi respondida. Hoje, Moraes me insulta publicamente do mais alto tribunal do Brasil, me chamando de pseudo-jornalista e de fugitivo, embora eu viva abertamente na Flórida há 10 anos. Ele afirma que existe um mandado de prisão secreto contra mim, e eu não posso me defender porque não fui formalmente acusado e nem sequer sei se fui colocado novamente na lista da Interpol. Meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos passou mais de 2 anos na lista de difusão vermelha da Interpol antes que seus advogados provassem que o governo brasileiro não possuía nenhuma prova e conseguissem retirar seu nome. Quando o governo Biden negou sua extradição, afirmando que sua conduta não era criminosa nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram assessores judiciais de Moraes discutindo a possibilidade de enviar agentes para sequestrar Alan em solo americano e transportá-lo clandestinamente para o Brasil. O mandado contra ele continua aberto no Brasil, e ele segue enfrentando multas milionárias por publicações feitas em solo americano. Meu colega, Rodrigo Constantino, cidadão americano, enfrenta uma perseguição semelhante. Até mesmo o premiado jornalista americano Michael Shellenberger foi alvo de Moraes. Pare um momento para refletir sobre a gravidade do que estou dizendo. Estamos testemunhando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas e residentes permanentes americanos por conteúdo jornalístico publicado em solo americano. Mas a perseguição vai além dos jornalistas, atingindo também autoridades democraticamente eleitas. Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil e filho do ex-presidente Bolsonaro, teve um processo aberto contra ele por Moraes por denunciar abusos brasileiros justamente a este Congresso. Ele vive aqui no exílio agora, temendo ser preso caso retorne. No mês passado, sim, outra deputada, Carla Zambelli, a mulher mais votada para o Congresso no Brasil, teve prisão preventiva decretada por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos para tratamento médico, mas conseguiu sair para a Itália, onde tem cidadania italiana, antes de ser incluída na lista de difusão vermelha da Interpol. Infelizmente, 2 dias depois, o Departamento de Estado cancelou o visto americano dela. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro. Os sistemas da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos mostraram falsamente que Martins havia entrado nos Estados Unidos, quando, na verdade, ele estava sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Moraes para justificar seus 6 meses de prisão sem acusações. A CBP corrigiu o registro falso depois, mas só após meses de pressão judicial.
O caso, atualmente em um tribunal federal dos Estados Unidos, levanta sérias questões sobre uma possível colaboração clandestina entre as autoridades brasileiras e elementos dentro das agências de aplicação da lei americanas. Nem mesmo cidadãos humildes estão a salvo. Só para te dar um exemplo, a faxineira brasileiro-americana Flávia Magalhães foi presa, por decreto de Moraes, por postagens nas redes sociais críticas ao sistema eleitoral brasileiro feitas em solo americano. Empreendedores de tecnologia como Chris Pavlovski, CEO da Rumble, e Elon Musk também são vítimas da perseguição sistemática de Moraes. Na verdade, Moraes tentou transformar empresas de tecnologia, empresas americanas de tecnologia, em instrumentos involuntários de sua repressão. Um número desconhecido de brasileiros tem suas contas em redes sociais bloqueadas por ordem dele, incluindo pessoas que residem em território americano. Gigantes da tecnologia como Meta, X, Google e Rumble enfrentam ameaças de multas milionárias e prisão de executivos, a menos que compartilhem dados sobre pessoas em solo americano com Moraes. Não acredite só na minha palavra. Condutas semelhantes sob as ameaças de Moraes levaram a Rumble a tomar a medida inédita de processar Moraes em um tribunal federal dos Estados Unidos, na Flórida. Em 25 de fevereiro de 2025, a juíza federal dos Estados Unidos, Mary Scriven, decidiu que as ordens de Moraes eram inexequíveis nos Estados Unidos e proibiu qualquer pessoa de tentar aplicá-las. A resposta de Moraes foi rápida e vingativa. Ele rotulou o CEO Chris Pavlovski como criminoso e baniu a plataforma completamente no Brasil. Essa instrumentalização do medo corporativo contribuiu para a saída temporária do X do Brasil em 2024, com Elon Musk permanecendo sob investigação e até mesmo a empresa sem relação, SpaceX, sendo alvo. Diante de tal retaliação, outras empresas como Google e Meta simplesmente obedeceram a Moraes, mesmo reconhecendo formalmente a ilegitimidade de suas ordens. As implicações para a segurança nacional são impressionantes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país do mundo pudesse ordenar que empresas americanas fornecessem dados sobre indivíduos em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou ao Brasil uma carta de advertência datada de 7 de maio de 2025, repreendendo as autoridades brasileiras para que não invadissem a jurisdição americana. Permitam-me reiterar meu alerta urgente ao Congresso, a este Congresso, no ano passado. Sem uma ação decisiva dos Estados Unidos, teremos uma enorme Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Desde então, a situação piorou significativamente. Os Estados Unidos possuem ferramentas poderosas como a Lei Global Magnitsky para violações de direitos humanos, como liberdade de expressão, de imprensa e devido processo legal. Por isso, eu peço a esta comissão que recomende sanções contra Moraes nos próximos 30 dias. No entanto, essas ações dos Estados Unidos são insuficientes. Precisamos de uma legislação que combata especificamente a repressão transnacional, uma necessidade bipartidária. Esta comissão também deve recomendar que o governo pare de considerar notificações vermelhas da Interpol para vistos, pressione a Interpol a adotar critérios rigorosos para casos de motivação política e crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Quando tribunais estrangeiros anulam a primeira emenda, quando cidadãos americanos são silenciados em solo americano, quando nossos sistemas são manipulados contra dissidentes, enfrentamos um ataque à soberania americana e à própria democracia constitucional. Obrigado pela atenção a este assunto tão importante. Fico à disposição para responder às suas perguntas. Muito obrigado.